vamos seguir falando um pouquinho sobre as crianças, sobre as experiências das crianças com ela, a minha pedagoga, Elo. Bem-vinda novamente. Eu agradeço por estar aqui. E dividir esse assunto que é tão legal contigo, né? Quando você propôs esse tema, eu fiquei muito curiosa, assim, para entender um pouquinho. Então, eu sei que tem muito estudo teu envolvido nesse tema e eu queria que tu começasse falando para nós a importância dessas emoções, das vivências das crianças, como isso marca. Traz para nós todas essas informações, divide conosco esse conteúdo maravilhoso que está aí dentro. Então, é muito legal falar sobre isso, porque é uma coisa que realmente tem muito a ver comigo, com a minha história, né? Então, eu fiz um mestrado em educação e o meu tema foi falar sobre as infâncias, né? Sobre as histórias que as pessoas contam das suas infâncias. Então, são essas memórias de infância e aí alguns assuntos ficaram muito presentes, né, nesse meu estudar, assim, acadêmico, né, e aí foi a história da memória, da afetividade, das experiências que são significativas, né, e aí eu vi algumas pessoas, né, a minha pesquisa foi ouvir algumas pessoas falarem sobre como eram as lembranças delas de infância. Que legal! E aí foi muito legal porque todo o estudo foi embasando algo que hoje eu trago muito para minha prática, assim, daquilo que realmente se efetiva, né, aquilo que realmente fica para a criança, né. E é muito legal, assim, hoje no meu trabalho eu faço muito questão de falar isso para os pais, do quanto é importante a gente dar atenção para aquelas memórias que têm a ver com o afeto, que tem a ver, porque as nossas marcas, né, teoricamente a gente sabe hoje que a gente marca a nossa memória mais presente daquilo que tem emoção. Então, quando o aprendizado tem relação com a emoção, ele se efetiva muito mais, né? Olha, que rico! E muito legal porque isso é o que fica no final das contas, né? E tu, como tens um espaço para receber crianças e quer que esse aprendizado fixe na memória deles, tendo esse estudo, eu acho que tu já tens uma vantagem também, porque tu sabes como lidar e como fazer com que seja mais certeira a tua abordagem com as crianças, né? Sim. Hoje a gente sabe que as experiências, elas promovem essa memória, né? A gente armazena mais as experiências. E as experiências são aquilo que nos toca, aquilo que nos afeta. Então, a criança, ela vai guardando aquilo que tem ou foi uma coisa sensorial, que o sensorial, ele mexe também, né? Com a memória, então ativa mais. Então, uma experiência sensorial de estar em contato com uma vivência diferente, né, de sentidos mesmo, de tato, olfato. Por isso que a criança guarda muito, né, ao cheiro, por isso que a você textura, sempre incentiva a mexer na areia, fazer aquelas coisinhas. Exatamente, isso é muito forte, né, na vivência da criança, porque ela está muito, nos primeiros anos de vida, voltada para o sensorial. É verdade. E se a gente for lembrar, é muito interessante isso, né, os primeiros 3 anos de vida são muito fortes essas sensações para a criança. Depois também segue até os 6, mas principalmente nos primeiros 3 anos. E assim a gente percebe, as histórias que a gente lembra tem muito a ver com isso, né? A criança está no ambiente com os pais, a gente está atento às relações, às conversas, e a criança está atenta ao cheiro. Aí ela guarda muito isso. A minha avó tinha um calçado que tinha um veludo. Exatamente. E aí, aquela coisa era áspera, tinha um cheiro. Nossa, você me trouxe diversas lembranças. E são muito marcantes pra gente, isso faz parte da nossa história, né? Isso faz parte da nossa formação como ser e é uma vivência lá da infância que muitas vezes hoje a gente ainda não dá importância para isso, né? Enquanto nós estamos atentos ao social, a criança está atenta aos detalhes, assim. E a Maria Montessori fala muito isso. Então foi muito legal, depois de fazer o mestrado, conhecer o estudo da Maria Montessori e para mim fez todo sentido. Casou tudo. Porque ela fala dessas experiências sensoriais como serem fundamentais para a formação da criança. Como ser no mundo, como que ele sente o espaço, né? E o estudo do ambiente que eu fiz, é muito legal isso, né? Porque o estudo do ambiente que eu fiz na minha pesquisa, depois com o estudo da Montessori, faz todo sentido, que ela fala muito que a gente aprende através do ambiente, né? E o ambiente não necessariamente é o ambiente natural, né? É o ambiente social, é aquele ambiente onde estamos inseridos, a gente aprende através dele. E aí, por isso, a nossa importância como pais, como educadores, de fazer com que esse ambiente seja um ambiente educativo, seja um ambiente que a criança aprende nesse ambiente ali. Então, a gente pode colocar coisas ou situações ou vivências que sejam educativas, é perfeito, né, naquele contexto, entende? Que interessante. Então, assim,
essa informação que tu traz para nós é bom para os pais e para os professores também, na hora de montar as atividades, terem em mente o quanto as memórias vão fazer total sentido depois na vida adulta, quando o adulto se lembrar de algo, assim, vai remeter aquela emoção, aquela sensação, aquele cheiro, como você falou. Exatamente, por isso que é tão legal quando a gente vê uma sala que ela propicia experiências, né? Experiência não naquele sentido de ciências. Que é bem a tua sala. Mas é no sentido de vivência mesmo, de estar em contato com coisas, de aprender através do mexer, do manusear, do concreto. Então, quando a gente proporciona experiências, o aprendizado ele acontece muito mais efetivo, né? E muito mais rápido também, porque aquilo marca na vida da criança, né? Eu sou professora já tem alguns anos, né? Como antes professora de ciências. E às vezes eu encontro ex-alunos que falam isso para mim. Aquela atividade que você fez. Só. E assim, quer dizer, os momentos de quadro, que tem também a sua importância. Lógico, claro, precisa, faz parte. Faz parte, mas assim, só isso não dá, né? Não tem como. E aí, o que eu percebo que o que marcou para eles sempre foram essas vivências que tinham contato. Poxa, eu nunca mais esqueci do como é que era o funcionamento tal, de tal coisa. Então, eles relatam para mim coisas que foram uma experiência que a gente fez, uma vivência com É diferente, né, Lu? É diferente. Traz a criança aprende. Isso daí está relacionado com o lúdico, que a gente fala muito também, que é um brincar, um inventar, uma demonstração que vai fazer com que tu assimile aquele conteúdo. Porque tu vai gravar daquela forma, tu grava. Tu conta uma vez uma história para uma criança e ela lembra. Então, assim, quando a gente fala em conteúdos mais complexos, quando tu monta uma história, tu faz um lúdico por cima, marca. A criança tá ativa, né? Ela tá viva, ela tá em ação. Ela não tá ali olhando aquele quadro, tá assim, porque quando tu fica muito tempo na frente do quadro, a tua... Vai longe, né? Dispersa. Sim. Então, esse controle, assim, né, de estar mediando isso, de fazer essas vivências, mas também ter a parte ali tá escrevendo. É um desafio. É um desafio como professor, né? Mas a gente, como pais, assim, a gente tem que fazer esse lado das experiências, das vivências, né? É verdade. E esses estímulos, estando no ambiente, isso é um caminho muito legal, porque a gente acaba, às vezes, deixando o quarto da criança quase estéril, assim, né? Não tem nada para ela estar vivendo ali, experimentando, para estar aprendendo com estímulos, né? E aí também a casa tá assim, às vezes hoje as crianças vivem muito em ambientes que não têm contato com a natureza, né? Então também não experimenta essas vivências fora, que a natureza... Tudo muito organizado, tudo muito... E daí a criança não tem contato com, né? Com o natural ou com uma possibilidade, né? Tem algumas coisas que eu acho bem interessante da criação, assim, de possibilitar que ela possa criar, né? Ter ali um ambiente que ela possa pegar uma hora o papel, ela sabe onde está a caneta, ela sabe onde está os materiais e poder fazer essas produções. Ela vai deixar a imaginação dela fluir, né? Então, assim, são essas... No fim das contas, o que o mestrado me trouxe foi muito esse conhecimento teórico de memória, de afeto, né, das afetividades, aquilo que nos afeta, que não necessariamente são positivos. Às vezes a gente guarda as memórias pelo lado daquilo que nos tocou e foi negativo, né, e foi pesado, enfim. Mas marca, é assim que a gente é marcado, né, na infância também. Então, assim, que a educação seja mais por esse lado da experiência, da vivência, né? E menos pela repetição, de algo cansativo, que a criança está passiva. Então, por escolas mais que propiciem experiências, esse é o meu caminho que eu sempre busco estar trazendo, né? E que a gente possa fazer isso na nossa casa também, enfim. Ai, Elo, muito legal e lindo, assim, para mim como mãe, dá deu um start, assim, vamos criar mais, vamos ter mais essas emoções. Eu gosto de me lembrar disso, então o que eu quero deixar marcado na memória da minha filha? Sim. Adorei, obrigada por dividir esse mestrado maravilhoso conosco, um pedacinho né? dele, né? Um pedacinho. E claro, quem gostou do assunto, quem quer mais informações, pode ir lá no Instagram da Elo, no Espaço Livremente. Ela com certeza vai ajudar vocês a entender, e também tem um espaço incrível dela que ela propicia essas experiências incríveis para as crianças. Muito obrigada pela sua presença aqui, até o próximo. Até.